você estudou economia no Mackenzie. Mackenzie. Uma grande parte das pessoas que fazem economia, eles vão para um grande banco, fazem carreira em multinacionais e tudo. O que te motivou a ir para a vida, para a gestão pública ali? Porque gestão pública tem uma certa exposição, por mais que você não trabalhe ali como político, né? Mas tem uma certa exposição. O que te motivou a ir para a vida pública, para a gestão pública? Eu acho que essa coisa que eu vivi da gente estar uma geração que queria mudar o país, né? E eu percebi que a administração pública, você pode trabalhar numa ONG e fazer um trabalho lindo, e você vai atingir uma quantidade de pessoas, mas a administração pública você atinge muita gente. Quando você consegue melhorar um bairro, você está falando de centenas, milhares de pessoas, você consegue fazer uma ação que você realmente muda a vida de muita gente. Você pode gerar um processo econômico, de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, geração de segurança. E isso é muito único da administração pública. Isso foi a coisa que mais me motivou, de falar assim, pô, isso aqui a gente mexe com muita gente, é possível realizar muita coisa bacana para muita gente. Tem alguma que te marcou, que você fez assim, e depois você foi no lugar e você viu as pessoas fazendo, agradecendo, usando o que vocês fizeram? Eu acho que muitos parques infantis, né, que a gente colocou muito brinquedo, que é uma coisa assim boba, né? Ainda mais quem tem prédio, tal, todo mundo tem, mas na periferia esses brinquedos coloridos de plástico isso não existe. E aí você passa às vezes num parque e você vê 11 horas da noite a molecada brincando, né? Então assim, você foi lá com 80 mil reais, 100 mil reais e realmente você transformou aquele lugar, quer dizer, você levou um lazer para um monte de criança que não tinha. Uma vez estava passando em Perus num domingo, era 2 horas da tarde, tinha uma fila de um monte de gente parada. Parei o carro, porque eu achei que tinha. Eu falei, deve estar tendo um problema. Não, era uma pracinha que tinha sido reformada e tinha tanta criança que tinha fila para poder brincar. Eu acho que essas coisas. A gente tem uma outra coisa que a gente fez, dentro um pouco da sustentabilidade e tal. E eu sempre falo assim, a gente tem que fazer uma coisa diferente, parque infantil diferente, uma coisa. E aí a gente trouxe da Alemanha uma ideia de crianças de 0 a 4 anos, que são parques que com os brinquedos que a própria criança gera na sua imaginação também. Então você tem um morro, então você não tem nenhum brinquedo, não tem escorregador, não tem nada. Você faz obstáculos e a criança começa a brincar, que são os parques lúdicos. A gente fez alguns desses. O piso é emborrachado, então se a criança cair de até 5 metros, ela não se machuca, porque ele absorve. E acho que isso é fazer uma política pública. A gente fez acho que 4. Mas isso é mudar, é deixar uma coisa assim, ó, isso aqui dá para fazer, vamos levar para o resto da cidade, é implementar e mudar esses paradigmas de que brinquedo vai ser aquela coisa de ferro antiga ou de madeira, né? Tem coisa muito bacana. E passar nos parques, outro dia eu estava passando, eu parei, também lotado de crianças, era sábado com os pais, as crianças, e só para criança de 0 a 4 anos. Essa área é fechada, tem um portãozinho, né, e ali lotado de criança brincando. Nossa, muito bacana. Essa questão de mudar a vida de dezenas e até milhares de pessoas com uma ação, né, com um parque e tal, isso é extremamente inspirador, né? Isso acho que é o que fascina na gestão pública mesmo, né? Você, no mundo privado, você tem algumas limitações ali, não tem como você atingir um número tão grande de pessoas nas suas ações, né? E isso é uma coisa que me desperta muito, assim, o interesse e a atenção às vezes, né? E hoje a minha mulher me puxa a minha orelha e fala, fica aqui na gestão privada. Você já dá os pezinhos dele, né? Ele tem bastante relação. E você tem razão. Até tem um projeto da prefeitura que as pessoas podiam adotar parques também, né? Que também foi um sucesso, né? Adote uma praça. Foi uma coisa que a gente conseguiu desburocratizar. Isso já tinha há muitos anos, mas tinha muito pouca gente que fazia, porque realmente era muito difícil. A pessoa tinha que ir até a subprefeitura, protocolar, pedir, depois de 120 dias saía. A pessoa tinha que querer muito. A gente conseguiu criar uma plataforma, um site que tem todas as áreas a serem adotadas. Você entra com pedido, isso sai publicado no Diário Oficial, e em 7 dias você está com a sua autorização para adotar. Então a gente ampliou muito essas áreas, que é como eu acho que você traz pertencimento para as pessoas da cidade. Quando você uma cidade segura, uma cidade que a população participa,
né? E aí sim a participação privada é bacana, quando você tem uma empresa que mantém um parquinho ou um canteiro, que pode parecer, isso não é nada. Não é, porque, querendo ou não, ela está olhando para um pedaço da cidade que ela também não tinha obrigação de olhar. O fato dela olhar, dela poder ter um carinho com aquele lugar, porque é na frente da empresa, isso eu acho que é transformador, é o pertencimento da cidade. Então, eu acho que o Adote uma Praça veio muito nisso, e a gente conseguiu, acho que, adotar 1/3 das praças da cidade, né, num programa de desburocratização, que mostra, mais uma vez, que o poder público tem que sair do analógico e tem que levar facilidade de vida para o cidadão, e aí o cidadão também vai participar mais da gestão e da sua cidade. E nesse mesmo tema, tem algo muito interessante que, inclusive, aconteceu comigo naquela mesma época que eu te entrevistei. Eu estava fazendo uma matéria no Tidsetuba, o Hospital Tidsetuba. Fiquei uma semana frequentando lá durante a pandemia. Foi muito forte, pesada. A matéria foi considerada a melhor matéria da pandemia, daquele programa que eu fazia, porque foi muito forte. Eu chorei durante a matéria, porque eu estava acompanhando os pais, das vítimas, tudo. E eu lembro muito claramente para mim um camelô que ficava lá na frente, e aí um dia ele saiu correndo. Pô, não, tá chegando o fiscal. Aí eu falei para ele, pô, sabe que tem agora um programa que você consegue fazer online. Isso aí foi com vocês também, né? Que era muito burocrático para o camelô conseguir a legalização ali da barraquinha dele. Isso aí mudou bastante também, né? Que foi o Tô Legal. Tô Legal é uma plataforma na minha opinião, de geração de emprego e regulamentação das pessoas na rua. A cidade, em 25 anos, emitiu 3.500 TPUs e, mais ou menos, agora quase 4 anos, deve ter emitido mais de 60 mil. Que demora quanto tempo isso daí? São de 90 dias e podem ser renovados por mais 90. Mas a gente percebeu uma coisa muito diferente, que assim, primeiro, antes o Estado falava para o ambulante aonde ele devia ficar, que era o espaço que ele tinha. A gente inverteu, lógico, ele entra no site, 70% da cidade está aberta, e com raras exceções, você tem um ambulante por face de quadra. Então, o quarteirão pode ter uma pessoa. Alguns lugares tem 2. Para não ter um adensamento, que era uma preocupação até da associação comercial correta, senão você ia lotar de ambulantes nas ruas. E a ideia era regular as pessoas para que elas tivessem área de trabalho. E a gente depois mostrou que a gente estava certo, porque a gente descobriu coisa que a cidade nunca soube. Por exemplo, o pipoqueiro. O pipoqueiro, ele não trabalha segunda e terça. Ele passa a trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado. Ele passou a poder trabalhar durante a semana em 2 lugares. Então, ele trabalhava numa escola, ele podia optar por trabalhar num outro lugar. Então, às vezes, ele trabalha numa escola e à noite ele está num terminal de ônibus. Então, você dá liberdade. Eu acho que isso faz parte dessa questão de gestão pública moderna, que é deixar de tutelar, né? Não é o Estado que fala onde o cara vai trabalhar. Fala para ele onde não pode, porque tem algum impedimento, ou a 25 de março, não dá mais para pôr gente. Mas libera o resto e deixa ele escolher. A população sabe escolher. Ela sabe se funciona. E também, se não funcionar aquele lugar para ele, ele pode ir para outro. Ele não está preso naquele lugar. A hora que acabar a licença, ele troca. 3 meses. Né? E muitas vezes o pessoal tirava licença para menos tempo para testar. Né? E aí foi testando. E aí tem coisa, tem show. Aí o cara tira uma licença para aquele período, ele não vai tirar licença para 90 dias. Né? Tem um evento na árvore de Natal, é um período lá de 40 dias de árvore de Natal. Então ele tira aquela licença para aquele período, ele paga por aquele período. E a arrecadação sempre foi pequena, a gente conseguiu inclusive reduzir o valor. Um tabuleiro, que eu acho que é o exemplo maior, que eu sempre falava, nós temos que parar de correr atrás do perigoso café da manhã, que é aquele pessoal que vende o bolo, o café, e sair correndo atrás daquilo. Aquilo pagava em torno de R$20 por dia. Em dezembro eu estava pagando R$4,90, né? Um tabuleiro de café da manhã. Então é menos do que um café. Né? E o cara pode optar, de repente sexta-feira, a gente não sabe, sexta-feira o pessoal não toma café, porque toma em outra coisa. Então ele faz o seu trabalho do jeito que a cidade funciona e que o negócio dele funciona. Sim. É empreendedor, né? O cara tá fazendo ali o trabalho informal dele, né? Mas sabe o que eu tenho percebido bastante nesses 22 anos de empresa de gestão privada? A desburocratização do sistema, mesmo que ainda lento comparado à dinâmica e à necessidade da indústria. Sim. A dinâmica da indústria, o tempo da indústria ele é diferente do tempo
da gestão pública, eu percebo muito isso. Então você precisa de uma licença de uma empresa, você precisa de renovar alguma coisa. Era muito mais moroso o processo. Hoje eu percebo que os gestores públicos, eles vêm cada vez mais entendendo a necessidade de serem tão dinâmicos quanto uma indústria, por exemplo, uma gestão privada. Isso realmente é uma tendência, isso cada vez ficar mais dinâmico e esses dois mundos cada vez se conversarem mais? Eu acho que é uma tendência, mas ainda é muito aquém do que precisa ser. Não tem cidade boa se não tiver empresário. Não tem cidade boa se não tiver quem more nela, e não tem cidade boa se as pessoas não puderem usar a cidade. E a administração, eu acho que ela tem um grande papel de fomentar isso e organizar, porque às vezes também todo mundo quer ir para o mesmo lugar, não cabe, gera incomodidade, se dá uma organizada. Mas tem que ser mais ágil, tem que ser menos burocrático. E acho que tem uma coisa que é uma inversão um pouco do princípio do direito nosso, e que tem que, cada vez mais, já está um pouco na administração, mas tem que ir muito mais, que é confiar na palavra do cidadão. A desburocratização passa por passar para quem dá a informação a responsabilidade. Se você falar uma mentira, se você estiver fraudando um documento, você responda legalmente por isso. Você vai ser processado, você vai responder todas as penalidades que for a lei. Não tem sentido você cobrar um monte de documento para validar esse documento, acreditando que a pessoa está te falando uma mentira. Porque 99% das pessoas vão falar a verdade. Quem falar mentira e fraudar tem que ser punido por fraude, e não, ou por crime, não você punir a sociedade inteira porque tem alguém que vai falar alguma mentira. Eu acho que essa inversão da gestão precisa acontecer. Talvez montar modelos mais ágeis de punição e você permitir que o empresário faça o seu negócio, tire a sua licença de uma maneira mais fácil e desburocratizada, e com declarações, assina, declaro que o item, cumpro a lei e tal. Não cumpriu, o Ministério Público está aí para processar, tem as procuradorias municipais para processar, e a pessoa responde pelo crime que ela está cometendo. Eu acho que acreditar na palavra do cidadão é uma coisa fundamental. E a gente tem uma inversão disso, que a gente vem com o Estado sempre duvidando se o que o cidadão fala é verdade ou não.